Olá! Neste trabalho, iremos apresentar os processos históricos da Angola desde sua pré-colonização até sua independência e os aspectos linguísticos e culturais da Angola. Aproveitem o trabalho. Com a chegada dos portugueses em Angola, houve uma alteração significativa no quadro político, econômico, cultural e religioso. Os portugueses usaram uma lógica de dominação amistosa com os líderes ou reis das comunidades bantus existentes, justamente para estabelecer relações de confiança que posteriormente possibilitassem desenvolver a lógica colonial pretendida. Nas entrelinhas desse processo, os colonizadores desenvolveram um sistema organizado, onde as lideranças políticas auxiliavam os portugueses na apreensão de indivíduos que eram destinados aos principais portos de Luanda e Benguela e posteriormente enviados principalmente ao Brasil, que necessitava de mão de obra para a manutenção de seu sistema escravocrata. O primeiro governador da colônia de Angola, Paulo Dias de Novaes, procurou delimitar esse vasto território e explorar os seus recursos naturais, em particular os escravos. Esse modelo continuou até a implantação do regime republicano em Portugal, que inicia uma nova fase. Os republicanos criticavam duramente os governos monárquicos por terem abandonado as colônias. Os aspectos mais relevantes da ação desses governos republicanos foi a criação de escolas de Angola. O desenvolvimento econômico só se inicia de sua formação sistemática no final da década de 1930, quando se incrementa a produção de café, cana-de-açúcar, milho e outros produtos de exportação. Angola manteve esse modelo até o final de 1972, quando se iniciou a exploração do petróleo. Em 1975, após a sua independência, Angola passou por um período de guerra civil, que durou aproximadamente 27 anos, onde o Movimento Popular pela Libertação de Angola e a União Nacional pela Libertação Total de Angola combateram entre si pelo poder. Essa guerra gerou uma crise humanitária. A guerra custou mais de 500 mil mortes e devastou a infraestrutura do país. Nos últimos anos da guerra, foi estimado que cerca de 80% dos angolanos não tinham acesso à assistência médica básica, 60% não tinham acesso à água potável e 30% das crianças angolanas morriam antes dos 5 anos de idade. Portanto, a guerra civil foi um enorme desafio para o país largar o seu passado colonial e crescer como um país independente. Por mais que já tenha passado mais de 44 anos da independência angolana, o país ainda tem grande influência do período colonial e ainda sofre muito com a dominação política e econômica dos países europeus. E também tem o racismo que ainda é muito presente no país. Depois da Guerra Civil, o país investiu fortemente na extração de seus recursos naturais e se tornou até o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, e também se tornou um grande produtor de diamantes. Por mais que ela tenha crescido economicamente por causa dos seus recursos, ainda há uma dificuldade de converter isso em benefício para a população, tanto que mais de 40% da população ainda vive em situação de miséria. Portanto, Angola ainda sente falta de um governo comprometido em investir seu capital em capital humano para transformar os recursos em riqueza e se tornar um país próspero. Primeiramente, podemos dividir a história de Angola da seguinte forma: civilizações pré-históricas e proto-históricas, comunidade primitiva. Período pré-colonial com desenvolvimento de novos modos de produção pré-capitalistas, semi-esclavagistas e semi-tributária. Pode-se convencionalmente admitir em 1575 como marco cronológico do fim deste período. Período do mercantilismo colonial, acumulação primitiva e posterior de capital, começa antes de 1575 e desenvolve-se até 1885. O período do capitalismo colonial, de 85 a 1975, período da independência, desde 1975 dias atuais. Quando os europeus chegaram à África Negra, as populações encontravam-se num estágio de desenvolvimento muito abaixo que alguns historiadores classificaram de transição de comunidade primitiva para o esclavagismo. Viviam vários povos de origem bantu, organizados em reinos, e os povos Khoisan, Hotentotes e Bosquiamos, designação colonialista, organizados em clãs, conhecidos como os primeiros povos a habituar o atual território de Angola, provenientes do sul do continente. Os Khoisan
Eram povos nômades caçadores que utilizavam a azagaia e alguns instrumentos de caça, mas desconheciam práticas a agricultura e, consequentemente, os instrumentos agrícolas. Todos os povos bangola trabalhar o ferro, produzindo enxadas, pontas de lanças, etc. E a população artesanal já era bem desenvolvida. Apesar de apresentar diferentes graus de dedicação, estes povos distinguiam-se como agricultores no norte, pastores no sul, agricultores e pastores no centro. Nas comunidades bantu, havia uma divisão do trabalho. A agricultura era praticada por homens e mulheres, mas as mulheres executavam o trabalho principal. Os homens faziam a desmatação e labravam pela primeira vez os terrenos. Mas eram as mulheres que cultivavam e colhiam durante todo o resto do ano. Nos primeiros tempos, todas as lavras pertenciam a todo o clã. Todos trabalhavam e o produto era dividido por igual. Não havia escravos, mas no fim do século XV, quando os portugueses chegaram, a situação já era diferente. A propriedade das terras, dos rios e das florestas era coletiva, pertenciam a todo o clã. Apesar da produtividade coletiva, cada família possuía uma lavra particular. O diretor por linha materna dava a passagem das lavras e outras riquezas de tios para sobrinhos. A herança do poder político passava para o sobrinho, filho da irmã mais velha, quando o rei Soba morria. Existiam escravos devidos aos excedentes de produção e resultados do desenvolvimento das forças produtivas e da divisão de classes sociais, senhores e escravos. Lembrando que isso é pouco antes dos portugueses chegarem, não desde o princípio. Podemos caracterizar a economia tradicional angolana da seguinte forma: economia de subsistência, economia artesanal, não são as riquezas que preocupam os membros da sociedade, mas sim as relações sociais e o bem-estar geral. Economia dominada pelas práticas tradicionais aliadas aos ritos religiosos e economia que se processa dentro de uma estrutura social orientada por mitos, obedecendo ao absoluto e ao sagrado. A independência de Angola foi declarada em 1975 graças aos grandes movimentos de libertação, como o MPLA, Movimento Popular Libertação de Angola, em Luanda, o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, em Ambriz, e a UNITA, União Nacional de Independência Total de Angola, em Uambo. Após 4 séculos de dominação, em janeiro de 1975, Portugal aceitou assinar o Acordo de Alvor, que garantia a Angola a conquista de sua independência, depois de muitos anos de luta. Em 11 de novembro daquele ano, o país africano se tornaria livre, pois haviam representantes dos 3 grupos nacionalistas que participaram do encontro e haviam aceitado formar um governo de transição. Em 21 de fevereiro de 1976, Portugal reconhecia oficialmente a República Popular de Angola. Porém, a rivalidade entre as 3 formações angolanas, a ambição pelo mando absoluto e também a passividade da parte portuguesa conduziram rapidamente a sua falência total. Surgiram e multiplicaram-se, um pouco por todo o lado, casos de violência envolvendo as 3 partes angolanas. Formou-se uma guerra civil que durou até 2002 e terminou com a morte, em combate, do líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi. Envolveu praticamente o país inteiro, custando milhares de mortos e feridos e destruições de vultos em aldeias, cidades e infraestruturas como estradas, caminhos de ferro e pontes. No fim dos anos de 1990, o MPLA decidiu abandonar a doutrina marxista-leninista e mudar o regime para um sistema de democracia multipartidária e uma economia de mercado. UNITA e FNLA aceitaram participar do regime novo e concorreram às primeiras eleições realizadas em Angola, em 1992, das quais o MPLA saiu como vencedor. Não aceitando os resultados dessas eleições, a UNITA retomou imediatamente a guerra, mas participou ao mesmo tempo no sistema político. Logo a seguir, a morte do seu líder histórico, a UNITA abandonou as armas, sendo seus militares desmobilizados ou integrados nas Forças Armadas angolanas. Tal como o FNLA, passou a concentrar-se na participação como partido no parlamento e outras instâncias políticas. Como muitos devem saber, a língua oficial angolana é o português.
Iremos passar a seguir um vídeo extraído do canal Angola Monitor que explica rapidamente sua origem e explicita algumas palavras que, ao mesmo tempo que se assemelham ao nosso português brasileiro, possuem significados totalmente diferentes. Dicionário de angolano. A língua oficial de Angola é o português, mas não um português qualquer. O português europeu resultou da mistura entre o latim e o galaico-português que se falava no nordeste da Península Ibérica. É uma língua rica que os navegadores portugueses nos trouxeram, mas nós fizemos mais. Juntamos o umbundo, o quimbundo, o kikongo, o nganguela, um pouco de todas as nossas línguas. Dialetos, tribos, regiões e maneiras de ser. Ou seja, a história europeia juntamos a cultura africana. A poesia, a política, ao direito, a arquitetura, juntamos a música, o calor, os astros, a carne e os espíritos. Porque em Angola falamos muitas línguas. E uma língua só, a nossa. Anduta quer dizer está fácil, batuque é tambor, birra é cerveja, como em italiano, e boiado é bêbado, o que acontece quando se abusa da birra. Cumbu é dinheiro, candengue, criança, camba, meu amigo, camarada. Fobado quer dizer que tenho fome, garina quer dizer garina, mas gasosa não quer dizer gasosa, quer dizer gorjeta. Imbumbável é alguém que não quer bombar, ou seja, trabalhar. Vai ligar e dizer que está incomodado, ou seja, doente. Jajão é mentira. Ginga, bicicleta. Já o capa é a letra da dança, do kuduro e da kizomba. O português europeu é pálido. Em Angola damos licor. Latom é o mulato. Latona, a mulata. Macala é negro. Ingueta é branco. O maqueiro arma macas, que são confusões. Ele sai de casa, diz que vai tratar de uns mambos, uns assuntos, mas a boa, que é a mulher, descobriu que o mambo tem a ver com uma nauta, amante, e agora ele diz para ela ir, malembe, devagar, com calma, e ela responde com uma mbeta certeira, uma chapada. Mas chimbombo é autocarro, magala, polícia, boiô, comboio, multicaixa, multibanco, matabicho, pequeno almoço, e mataco é rabo. Você tem um bom mataco. Pato pode ser pato, ou alguém que entra na festa sem ser convidado. Pitel é comida. Pito, uma pessoa bonita. Quilap significa dívida e pode dar quiunga, cadeia. Quitut é um doce, mas pronunciei bem, porque quitata é outra coisa. Ruca quer dizer carro. Tape, televisão. Ula é relógio. Chambeta significa coxo. Zongola, bisbilhoteiro. Sim, o português europeu começa a ter algumas palavras divertidas. Vêm todas de Angola, como bazar, fugir, bué, muito, cochito, um bocadinho, ganza, que é melhor não dizer o que é, ou cota, a pessoa mais velha que não está a perceber nada desta conversa. É uma questão de calor, de dança, é língua com jogo de cintura. Hoje aprendi uma ocipama, uma lição, estou panco por ti, apaixonado. Vamos nos beijar de cachês, às escondidas, e dançar tarraxinha até o fim do bode. Os Lusíadas são demasiados eruditos, é dar-lhes um toque de Angola e tudo muda. As jambes e os barões assinalados, que da ocidental o calanga lusitana, por Calunga nunca dantes navegados, passaram ainda além da tapa urbana. O fado é triste, um pouco de Angola torna tudo mais alegre. Foi Ngana Zambi que deu a voz ao Gravana, luz ao firmamento, e deu azul aos dibucos do Calunga. Até Fernando Pessoas, o melancólico Pessoa, fica logo muito mais sexy. Calunga do Puto, poema do livro Mensagem, aliás, Macunda. Ó Calunga salgado, quanto do teu sal são lágrimas do puto. Por te cruzarmos, quantas mames choraram, quantos caçulas em vão rezaram, quantas garinas ficaram por casar, para que fosses nosso. Ó Calunga, valeu a pena? Tudo vale a pena se o zumbi não é pequeno. Engana Zambia ao Calunga, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Está na hora de ouvir os sons de África, está na hora de Angola. A riqueza cultural de Angola manifesta-se em diferentes áreas. No artesanato, destaca-se a variedade de materiais utilizados.
Através de estatuetas em madeira, instrumentos musicais, máscaras para danças rituais, objetos de uso comum ricamente ornamentados, pinturas a óleo e areia, é comprovada a qualidade artística angolana em museus, galerias de arte e feiras. Na dança, destaca-se a rebita e a semba, danças de salão típicas impares e marcadas pelo traje e o malabarismo, além da cabetula, uma dança carnavalesca da região do Bengo. A Angola também abriga importantes festas típicas, tais como as festas do mar, realizadas no verão na cidade do Nanibe, o carnaval semelhante ao brasileiro e as festas da Nossa Senhora da Muxima. Depois de vários séculos de colonização portuguesa, a Angola acabou por sofrer misturas com outras culturas, e a música anuncia a riqueza artística da Angola, com os ritmos do kizomba, semba, rebita, cabetula, quilapanga e os novos estilos como zouk e kuduro, que animam as noites africanas. As danças tradicionais assumem, paralelamente, a sua relevância, a par da gastronomia rica e variada, com exemplos do calulu e o fungi. Os principais nomes da literatura angolana são Pepe Tela, com a obra Mayombe, José Luandino Vieira, com a obra Luanda, Agostinho Neto, com Sagrada Esperança, José Eduardo Agualusa, com O Vendedor de Passados, e Amélia da Lomba, com Uma Mulher ao Relento.